Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a administração de estoque. Os estoques são utilizados pelas empresas com várias finalidades. Eles podem ser estratégias de obtenção de melhores preços, por exemplo. E a responsável e a responsabilidade por si desse estoque é da administração da logística. Este estoque é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Vamos lá colocar em alguns pontos. Em sua casa, você possui um estoque. Esse estoque é para abastecer as necessidades da sua casa. Quando você for fazer almoço para recepcionar as pessoas na sua casa, o que acontece? Você tem que ter o arroz estocado, guardado, ali pronto a uso. O que significa isso? Qualquer momento você pode ir lá pegar o arroz para fazer, tá bom? O estoque são acúmulo de materiais antes, durante e depois de um processo produtivo. O que significa isso? Vamos lá. Para eu produzir uma mercadoria, eu preciso de ter o produto e as ferramentas para eu produzir este material. Por exemplo, a trufa. Qual é o material da trufa que eu preciso ter em estoque? Principalmente as embalagens e também o chocolate e outros demais ingredientes. Eles são usados como estratégia para garantir a produção e atingir vantagens econômicas frente aos clientes e fornecedores. Então, vamos lá. Por que algumas indústrias, algumas empresas têm o estoque como um ponto inicial? Por simples fator. Se eu tenho um bom estoque, tudo que eu posso usar a qualquer momento, significa que eu ganho em tempo. Ao invés de eu esperar alguém trazer para mim um produto, eu já tenho estoque, então eu trabalho com o que eu possuo. Assim eu ganho frente e ganho velocidade. Então, traduzindo, suponhamos que eu seja mecânico. Eu tenho uma correia dentada. Ah, professor, não sei o que é uma correia dentada. Pesquise na internet. Para que serve correia dentada no carro, ok? Aí você vai entender. Aí o cliente fala assim, nossa, eu estou atrasado, eu queria que você arrumasse esse carro logo. Fica tranquilo. Não vou mandar trazer outro lá da loja, da autopeça, porque vai demorar. Eu tenho uma em estoque. Traduzindo, eu tenho uma peça guardada que eu posso usar de forma imediata para resolver o seu problema. Então, para isso serve. E essa forma de estratégia facilita muito na hora da dimensão de eu resolver um trabalho ou até mesmo produzir algum produto que eu tenho que sair o mais rápido possível para saciar um consumidor final. Tá? Todas as operações mantêm algum tipo de estoque físico de material e existem por causa de uma diferença de ritmo entre o fornecedor e a demanda. As variações podem desequilibrar as várias razões para o desequilíbrio entre a taxa de consumo e o fornecimento levam aos diferentes tipos de estoque. Aí que eu tô. Foi até mesmo um exemplo do mecânico, né? Por exemplo, se o cliente tem uma demanda muito grande, ele precisa de um produto muito rápido, eu tenho estoque do produto que ele quer, então eu vou saciar aquela necessidade. Só que se o estoque que eu tenho for menor pela quantidade de cliente que eu quero, para equilibrar o preço para sair do meu produto, eu posso elevar o preço do meu produto e fazer que só quem realmente tem acesso ao plano financeiro consiga ter acesso ao meu estoque. É aquela questão de oferta e procura, né? Mas o que significa essas razões para o desequilíbrio sobre a taxa de consumo e fornecimento? Aqui é uma pergunta retórica para fazer você pensar. Significam que se um processo, seja ele produtivo ou não, é mais rápido que outro, um estoque é colocado entre o ponto de fornecedor e o ponto de consumo para garantir o processo que flua sem paradas. Traduzindo, eu preciso equilibrar o que eu produzo para o que o cliente precisa. Se eu produzir demais,
Suponhamos aqui, vou fazer uma coisa bem besta aqui, uma figurativo muito besta, mas vamos lá. Para alguns falar, mas isso não tem nada a ver. Calma. Você vai na lanchonete, uma lanchonete hoje ela fala assim, nós iremos produzir em torno de 40 X saladas. Só que para consumo só serão vendidos 20. Então vai haver uma perca de 50% do que for produzido. Então, para o produtor, não compensa. Compensa produzir na medida quase certa. Por exemplo, a demanda dele, suponhamos que seja no outro dia, que ele vai produzir os mesmos 40, porém, ele fala assim, hoje vamos estar esperando entre 35 e 38 clientes para comprar esses X salários. Então ele mantém um estoque quase que saciando 100% dele. Por isso que deixa uma margem um pouquinho para mais para saciar a necessidade de possivelmente se vir mais clientes do que antes. Então sempre tem que trabalhar com essa margem de equilíbrio. Uma prensa, por exemplo, em uma indústria estampada que estampa pequenas peças em alta velocidade, contudo, sempre é aqui necessária para fazer um ajuste ou troca de ferramenta de estampagem. A prensa fica muito tempo parada. Uma maneira de proteger os processos seguintes, evitando sua parada por falta de componentes estampados, é colocar um estoque de cada item que a prensa precisa logo após que a prensa produz, logo após a prensa. Esse estoque, chamado de estoque em processo, protege o sistema de uma parada por falta de material de estampagem. O que acontece? Eu produzindo a mais do que realmente eu preciso, vou pegar esse exemplo aqui da prensa. A prensa aqui é como se fosse uma impressora, né, que imprime estampas em camisetas. Um exemplo. Se faltar material para imprimir mais camisetas, o que acontece? Eu vou ficar muito tempo parado para tentar encontrar uma solução para isso. E isso é uma perca financeira para a empresa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso produzir um pouquinho a mais, deixar um pouquinho mais produzido, ou os elementos que eu mais preciso, a tinta, por exemplo, aquela impressora não fica parada muito tempo, eu tenho que deixar em estoque, em pronto entrega, em pronto uso. Assim eu ganho e protejo o que eu consumo. Nesse exemplo foi mencionado o estoque em processo. Existem outros. Sim, existem outros. Os estoques em uma indústria, como já foi comentado, podem estar antes, durante e após esse processo produtivo e podem ser divididos da mesmíssima forma. Antes do processo produtivo, que é a matéria-prima e os componentes, durante o processo produtivo, estoque em processo e após o processo produtivo. Então, vamos lá, o que significa isso aqui? Suponhamos, eu preciso manter um estoque de itens para matéria-prima. O que eu vou precisar para começar a produzir meu produto. Aqueles elementos principais. Por exemplo, para produzir o pneu, eu preciso do látex. Então, eu tenho que estar com essa matéria-prima pronta. Eu tenho que ter um estoque dela. Ok. Durante o processo do pneu, eu preciso, por exemplo, de, sei lá, não sei agora, prensas para o pneu. Então, um exemplo. Então, eu preciso de materiais que durante a produção, caso for necessário, eu venha e os pegue lá no estoque. E após a produção, é onde eu vou estocar o produto acabado. Então, tem três tipos de estoque. Os produtos que vão ser usados antes do produto estar pronto, durante o processo do produto, da construção do produto, e depois o fim dele que eu tenho que guardar. Vou fazer um exemplo bem simples aqui para vocês. Vamos pegar o exemplo da trufa. Qual é a matéria-prima de uma trufa? O próprio chocolate. Ok. Além disso, o que mais que eu preciso? As embalagens, as formas. Ok. Durante o processo produtivo, o que eu preciso? O açúcar, os ingredientes, o gás, assim por diante. Então, eu tenho que ter tudo em estoque pronto para que durante o processo eu não precise parar por falta de produto. E depois que meus produtos estão prontos, a trufa está pronta, ela vai para o estoque até que seja vendida para o cliente.
Então, existem várias justificativas para trabalhar com estoque. O primeiro, por que eu preciso trabalhar em estoque? Você que tenha qualquer tipo de mercado. Ah, eu tenho uma loja pequena, professor. Eu tenho uma loja de roupa. Ah, eu tenho uma loja de pet shop. Ah, eu tenho uma loja de um pequeno supermercado. Ah, eu tenho um pequeno, eu vendo lanches, professor. Ah, eu vendo bolos no pote. Se você trabalha com, por exemplo, produtos da matéria-prima, você guarda, claro, cada produto tem um tempo de validade. Então, até isso, o estoque ele tem que ser muito mais delicado para trabalhar. Dependendo do elemento, você tem que usar o mais rápido possível. Mas alguns produtos, alguns materiais, alguns componentes podem se perpetuar por mais tempo. Então, dá para você estocar e ir usando o produto. E quando tiver quase acabando, você vai lá e repõe. Então, vamos lá. Quais são as principais justificativas para utilizar esse tipo de material? Vamos lá. Primeiro aí, justificativa para que eu tenha um estoque. Primeira justificativa, garantir a independência entre as etapas. O que significa isso? Para que eu não precise de repor em momentos inoportunos. O que significa isso? Estou ali atendendo um cliente, meu chocolate acaba. E aí? Não vai causar um certo transtorno eu correr para lá, para cá, ir no supermercado? Não vai ter aquele certo desespero para você ir lá atrás de uma matéria-prima, sendo que você poderia ter guardado anteriormente ou montado um estoque anteriormente. Permitir a produção constante. Se eu tenho estoque, eu mantenho ali uma produção quase instantânea. Possibilitar o uso de lotes econômicos. Quando, por exemplo, você compra em grande quantidade, você ganha muito mais desconto do que você comprar produtos separados. Reduzir os lead times. O que é o lead time? Tempo ou hora certa. Lead time, ou tempo de produção. Os lead times, o tempo de resposta, é o tempo que quanto menor o tempo de espera da produção, melhor é o fator. Fator de segurança, para não faltar o produto na hora certa. Obter vantagens de preço, porque se eu compro em grande quantidade, por exemplo, se você for no atacadista hoje, você comprar lá 40 fardos de refrigerante, sai muito mais barato do que você comprar um refrigerante. Então, para isso o estoque ele serve, porque quando você compra em grande quantidade, você ganha desconto. Nas funções citadas por Tubino, em 2000, garantir a independência entre as etapas, permitir uma produção constante e fator de segurança, reduzir os lead times, os tempos de produção, produtos estão ligados ao uso dos estoques para se proteger de eventuais problemas que possam fluir ou influenciar na entrega de um produto. Então, vamos lá. Se você não planeja ou não tem um estoque durante o processo, o gás pode acabar. Se você não tiver um botijão de estoque ou estocado ou guardado, esse é um exemplo, você pode perder tempo. Por exemplo, todo mundo que usa gás, né, botijão de gás, já passou por uma situação. Você está lá produzindo ou fazendo o almoço, o danado gás vai lá e acaba. Aí até que você ligue para o camarada que está vendendo gás, até que você liga lá, peça um gás, faça a cotação, liga nenhum, liga nenhum outro, o seu almoço vai esfriando. Aí o arroz estava lá cozinhando e para o cozimento, a carne está lá, então você perde tempo. O estoque do produto, ele serve para que eu não precise parar por muito tempo um processo esperando uma devida solução. Já as funções de possibilitar o uso de lotes econômicos e obter vantagens de preço estão ligadas aos custos do estoque e, consequentemente, ao custo do produto acabado. Por exemplo, vamos lá. Se eu vou ali no supermercado, vou montar uma bebida gelada, um exemplo. Vou montar uma bebida gelada, eu vou ali na Ambev, faço o cadastro do distribuidor, na fabricante Ambev, na cervejaria Ambev, e eu faço um cadastro que eu vou comprar em grande quantidade os seus produtos. Eu comprei em lote. O que significa? Eu compro uma grande quantidade com a data de vencimento todos iguais. Complexidade de produção, que eles acabaram de produzir, ou geralmente produzido para mim, um exemplo.
compro esse lote e revendo. Quando eu vou comprar essa quantidade, eu ganho desconto e o valor barato que vem para mim, eu posso repassar, claro, com a minha margem de ganho, com os taxas e assim por diante, eu posso repassar até com um preço relativamente baixo para o meu cliente final. Por exemplo, se eu compro um refrigerante de 2 litros a R$ 1 o litro dele e revendo a R$ 2, minha margem 100% ali está lá garantida. Porém, é o seguinte, se eu compro já o refrigerante a R$ 1,90, ele vai ficar muito mais caro para o cliente final. Se eu consigo comprar em uma grande quantidade, suponhamos, se eu comprar 100 refrigerantes, 100 unidades de refrigerante, eu terei um desconto muito grande. Por quê? Vou pagar lá 90 centavos a cada litro. Se eu vender hoje a R$ 2, eu ainda estaria ganhando. Se eu vender a 2,50, eu estaria ganhando. Então, todo jeito, no final dos custos, eu posso até mexer na minha margem. Por exemplo, o meu concorrente está vendendo o refrigerante Rinco, um exemplo, o preço fictício, ele está vendendo a 2,80. Eu, pelo preço que eu compro mais barato, porque eu compro em grande quantidade, eu consigo abaixar o preço para 2,50. Então, eu consigo mexer e sem que eu perca muito dinheiro. Então, para mim, isso, porque eu tenho um estoque montado. O valor que eu tenho aqui em estoque, eu consigo fazer esse preço porque eu comprei em grande quantidade e eu consigo abastecer a necessidade das pessoas. Olhando esses estoques dessa forma, é possível entender que eles são benéficos para a produção e influenciam em pelo menos duas ou três dimensões da qualidade: a qualidade, o custo e a entrega. Por exemplo, se eu tenho um produto barato, eu posso trabalhar com uma quantidade maior de estoque e eu posso produzir um bom produto, porque eu tenho o produto ali, o material, em acesso rápido, né? Tem um custo que influencia, que é a questão quantidade. Se o custo é barato dos elementos, o custo do produto final ele é também barato. E a entrega também fica mais barata ao longo da cadeia. A filosofia oriental, por outro lado, enxerga os estoques como um desperdício em um processo produtivo, visto que o estoque é dinheiro parado. Além disso, os estoques que são utilizados para proteger o processo acabado, acabam escondendo as suas ineficiências, fazendo com que as empresas não trabalhem efetivamente para eliminar as causas. A acumulação em estoque pode ocorrer devido à ineficiência de tanto o processo como as operações. Processo ineficientes geram três tipos de estoque, e a operação ineficiente resultou em dois tipos de geração de estoque. Tá. Eu vou comentar esses estoques aqui e vocês vão entender, a gente discute melhor. Vamos lá. Para os chineses, para os japoneses, para os coreanos, o estoque em excesso é dinheiro parado, por quê? Se eu tenho um estoque com produtos que ficam ali por muito mais tempo, é dinheiro parado. Por isso que eles inventaram uma teoria, que é o just in time, que é trabalhar com a quantidade certa para não ficar produto muito tempo guardado. Que a gente vai ver a partir de agora. Estoque criado pela produção antecipada, quando se produz antes da necessidade do cliente. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa, por que para eles é ruim? Para os orientais é ruim o estoque em excesso. Vamos lá, primeiro problema que eles encontram aí. Eu, empresário, vou montar um estoque. Antes do meu cliente vir, antes de alguém procurar o meu serviço, o meu produto, eu vou montar um estoque. Estoque é ruim para o empresário, por um fator, porque eu não sei quanto tempo o cliente vai vir até mim. Estoque produzido por antecipação, como preocupação em relação às flutuações da demanda. Quando a demanda dos clientes varia muito e precisa ser absorvida por um estoque. Vamos lá, é a mesma situação. Suponhamos que você vai montar, vai fazer
500 trufas. Você fala assim, vou fazer 500 trufas hoje. Eu estou começando agora. Está começando agora. Eu vou começar agora, vou fazer 500 trufas. Show, muito bom. Só que, se você produz 500 trufas em excesso, e você consegue vender só 10 por dia, você vai levar um tempo muito maior para vender tudo. Então, o que acontece? As trufas que forem ficando, vai ficar prejudicadas. Por quê? Vai demorar, o produto vai ficar ruim, depois o consumidor final vai reclamar da qualidade, assim por diante. Então, para isso é ruim. Ou quando você produz uma quantidade e a demanda, a compra, supera o que você precisava. Então, você vai ter um impacto de um jeito ou de outro. Sempre tem que ser produzido da quantidade certa do que você consegue vender. Ou do que se pode prever. Isso vindo por esse lado dessa visualização aí da observação chinesa, ou dos orientais, de uma forma geral. Estoque produzido para compensar o deficiente gerenciamento da produção e as esperas provocadas pela inspeção e transporte, enquanto o gerenciamento da produção, pedidos e transportes não são eficientes. Aquela questão de novo. Tudo aqui referente à necessidade. Não, vamos produzir mais, porque vai que no transporte não dá certo. Não, vamos produzir mais e vamos guardar, vai que. Só que isso, com o tempo, de acordo com essa visão, eles podem trazer consequências. Estoque para compensar quebra de máquina ou perdas com produtos defeituosos. Quando a manutenção dos equipamentos não é eficiente e o processo gera muitos defeitos. Tá. Notem que só vem consequências de um excesso. Estoque gerado quando as operações são realizadas em grandes lotes para compensar os longos tempos de setup, espera, quando as empresas não trabalham para reduzir os tempos de troca em ferramentas de ajuste. Só que aí tem o Slack, em 2002, destaca 4 tipos de estoque. Então lá, então tem aí 4 tipos de estoque que vai fazer menção. Se eu não posso produzir em excesso, se eu não posso produzir para uma falta de uma quebra de máquina, então o que eu posso? Quais são os tipos de estoque, então, que eu posso ter? Vamos lá. Primeiro tipo de estoque, de acordo com o Slack. Estoque de proteção, estoque de segurança, chamado também como estoque isolador, serve para observar as incertezas inerentes a fornecimento e demanda. É aquela carta na manga. Só que aí entra aquelas contraposições. Mas aí, professor, mas lá atrás o estoque em excesso não seria ruim? São visões. Hoje, na prática, o que compensa fazer? Simplesmente ver como cada caso é um caso. Tem pessoas que produzem em excesso, dá certo. Porque o estoque ele está em rotação. O que significa? Os mais antigos estão saindo do que os mais novos que estão sendo produzidos. Então, isso vai causar um estoque em constante rotação. O que significa? Por exemplo, eu vou produzir uma trufa que eu produzi ontem. Um exemplo, vou produzir uma trufa hoje, vou guardar. Produzi 10 trufas hoje. Ok. Guardei na geladeira. Aí chega amanhã, eu vou produzir mais 10. Eu vou vender as trufas que eu produzi anteriormente ou as de hoje, no caso. Por exemplo, as trufas do dia 1 que eu produzi, eu tenho que vender primeiro do que as trufas que eu produzi no dia 2. Porque aí eu vou sempre ter essa rotação. Porque eu produzi antigo, sai primeiro. Aí sempre os que vieram antigos saem primeiro, porque os novos venham sendo repostos. Este estoque de ciclo ocorre quando um ou mais estágios não podem fornecer simultaneamente todos os itens que produzem fabricação em lote. Estoque de antecipação ocorre para compensar diferentes ritmos de demanda e um fornecimento. Utilizado quando as flutuações de demanda são significativas, porém previsíveis. O que acontece? Vamos lá. Eu tenho estoque de ciclo. Sempre eu vou estocar
o que realmente está sendo usado durante todo um período. O estoque por antecipação é quando eu tenho quase praticamente um serviço fechado. Eu tenho certeza que o meu produto vai sair do estoque, então eu vou comprar os produtos antecipados para que quando chegue no dia eu fique tudo tranquilo. Por exemplo, é a mesma coisa numa festa. Se você vai produzir uma festa, vai dar uma festa, você compra antecipado os produtos que você precisa e os estoca. Quando chegar o dia, pelo menos você não vai ficar desesperado procurando coisas para comprar, porque você já comprou de forma antecipada, você vai só executar o serviço de acordo com o que você já tinha planejado. Estoque no canal de distribuição. Existe porque o material não pode ser transportado instantaneamente entre o ponto de fornecimento e o consumo. Então, o que acontece? Depois que eu produzi o conteúdo, depois que eu produzi o produto, eu vou levar esse produto até um estoque geral, central. Suponhamos que eu produza trufa na minha casa, só que aqui eu não vendo para o cliente final. O que é o cliente final? O Zé da esquina que compra as minhas trufas, a Maria lá da loja, do supermercado lá, que compra as minhas trufas, o Ricardinho, que é o menino que vai para a escola, durante o caminho ele passa e compra minhas trufas. Não é aqui, ele não compra, na minha produção não compra, na fábrica ele não compra. Ele só vai comprar a minha trufa lá no supermercado ou aonde que eu tenho um ponto de venda. Só que as pessoas interessadas em revender o meu produto podem ir no centro de distribuição, que fica no setor central. Um exemplo, lá eles fazem a solicitação da quantidade de produtos, se tiver em estoque, eles já levam. Se não tiver, vem o pedido para a fábrica produz, depois deixa estocado lá, até que ele vá lá e pegue para revender o supermercadinho dele, as minhas trufas, onde que a Maria, o Zé e o Ricardinho vão lá e compram. Bom? São vários justificativos para o estoque. Conheça agora como é feita a reposição dos estoques para que uma empresa trabalhe no mínimo necessário. Só para você ter uma ideia, mínimo necessário. Tá, sempre essa questão, professor. Ou é de mais é ruim, ou é de menos é ruim. Então tem que trabalhar em algo assim, equilibrado. Por exemplo, se você vai comer algo pela manhã e você não tem um pão guardado, você, teoricamente, você não tem nada em estoque. Se você vai fazer o almoço e não tem nenhum produtos para você fazer o almoço, você não estocou ou não repôs a quantidade de produtos necessários para que você fosse fazer o arroz ou fazer o seu almoço. Você chega lá, fazer o almoço, tá faltando arroz, tá faltando sal, tá faltando tempero, tá faltando água, tá faltando gás, porque você não pensou em estocar a quantidade certa, na quantidade certa que você usar durante um período. Segundo Tubino, em 2000, a determinação dos lotes de compra ou fabricação vem da análise dos custos que estão envolvidos no sistema de reposição. Isso aqui que é lote? Vamos lá. Lote é uma quantidade de produtos que eu produzo de acordo com o pedido. Por exemplo, Jean solicita 5.000 trufas. Dessas 5.000 trufas, eu compro determinados produtos para fazer esse lote. Depois que eu produzir essas 5.000 trufas, fechei esse lote. A partir de agora, tem um número do lote, que é a quantidade de 5.000 que foram produzidos de uma única vez, e depois eu venho com um segundo lote. Notem que lotes são uma determinação de produção por etapa. Um exemplo, ou por cliente ou por pedido. Se um cliente pediu 5.000, é um lote de 5.000. Significa que não serão produzidos outros 5.000 para um outro cliente. Só vou fazer para esse pedido. É um exemplo. Bom? Custos de colocação de pedido. Custo de, comenta algum, Slack em 2002, comenta alguns custos relacionados aos estoques. Vamos lá. Quais são os custos? Eu tenho aí os custos de colocação do pedido, os custos de desconto de preço, os custos de falta de estoque, os custos de capital de giro e os custos de ineficiência da produção. O que vai causar uma perca de dinheiro ou um excesso ou
o limite de dinheiro do estoque. Vamos lá. Custo de preparo, de pedido e documentação necessária. Isso custa dinheiro, isso custa tempo. Por isso, quando eu compro não tenho excesso, ou melhor, eu tenho pouco produto em estoque, eu posso causar essa dor de cabeça, porque vai faltar o necessário. Custo de desconto de preço. Pedidos de pequenos podem não oferecer desconto. Olha, é aquela questão. Se eu comprar em pequena quantidade, suponha, eu vou comprar 100 fardos de refrigerante, eu consigo um desconto maior. Ah, eu vou comprar só 3 refrigerantes. Eu vou pagar um preço mais caro porque é pouco. Custos de falta de estoque. Custos atrelados à falha no atendimento ao cliente. Caso ocorram clientes externos, podem acontecer a troca de fornecedor. Caso ocorram com clientes internos, o processo posterior pode parar. Custo da falta de estoque é o seguinte: eu atendo um cliente, estou lá para atender um cliente e esse cliente eu não estava esperando que um outro iria querer a mesma quantidade de pedido. Aí eu vou ter que correr atrás de outros fornecedores. Então, esse correr atrás de outros fornecedores vai gerar uma dor de cabeça e perda de dinheiro, porque o que eu poderia estar saciando a necessidade de dois clientes com o estoque que eu tenho, ou até mesmo já deixar algo já pré-pronto para ele, já daria essa dor de cabeça. Custo de capital de giro são os custos associados a juros com casos de empréstimo junto às instituições financeiras. Vamos lá. O que é o custo de capital de giro? Toda empresa precisa de um mínimo de dinheiro para funcionar. Suponhamos que você vai montar uma loja. Essa lojinha de roupa, você precisa de ter, no mínimo, um exemplo, R$ 10.000 de dinheiro para que você compre esses R$ 10.000 em estoque ou deixe para produzir esses R$ 10.000 em produtos que você vai vender para que esses 10.000 se tornem 20.000. Então, eu tendo esses custos de capital de giro, se eu não tenho, eu preciso fazer um empréstimo. E depois eu tenho uma questão chamada juros, que também pode vir dar dor de cabeça também. Custos de ineficiência de produção. Altos níveis de estoque impedem de enxergar a complexa extensão dos problemas dentro da produção. Então, o que acontece? Se eu tenho, eu estou produzindo, vamos produz em excesso. Só que aí é o seguinte, eu posso produzir em excesso? Posso, mas só que tem um fator. Só que tem um fator bem específico. Eu preciso definitivamente vender. Só que se eu produzir menos do necessário, ou a minha produção não der conta, eu também atinjo financeiramente a minha empresa. Supermercados. Como é que funciona a questão do estoque dos supermercados? Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma forma eficiente de se controlar a quantidade de materiais estocado é o uso de supermercados de materiais. O que é isso? Mas como funciona um supermercado em uma empresa? O termo supermercado nasceu no sistema de gerenciamento de materiais, inspirando nas prateleiras dos supermercados. Daí o nome. Esse estoque de supermercado, o que é? Você na sua casa tem um mini supermercado, só que você não paga depois que você abastece. O supermercado, esse termo supermercado para logística, ele vem da seguinte forma. Professor, o termo do supermercado vem quando eu venho e pego um produto que realmente eu preciso. Um exemplo. As prateleiras de um supermercado suportam somente uma pequena quantidade de produtos. É o suficiente para que o cliente possa sempre ter os produtos disponíveis até o próximo horário de reabastecimento. Essa é a ideia da empresa da logística, do estoque. Manter somente o necessário para abastecer a necessidade do cliente. Daí esse termo supermercado. Aqui é a pergunta. Quantos produtos normalmente estão disponíveis em uma prateleira de supermercado? Todo o estoque lá está à disposição dos clientes? De uma forma geral, quantos produtos que você precisa
para saciar uma necessidade? Isso depende da sua necessidade. Por exemplo, se você mantém um estoque de sabonetes, você, por exemplo, usa um sabonete a cada uma semana, você não precisa comprar 10 mil barras de sabão. Você compra lá 5, 6, porque vai saciar nas suas necessidades nos momentos que você precisar. Ou 2, 3. Quando se for, por exemplo, precisar, você só reabastece. Essa é a mesma lógica de uma empresa. Eu vou deixar estocado somente o necessário para que eu vá lá, pegue e produza. E quando for necessário, eu reabasteço. Não comprando em excesso, só comprar o que é de quantidade necessária. Por isso que o termo supermercado ele vem daí. Porque no supermercado você vai lá, tem lá a prateleira. Só que não tem, por exemplo, muitos produtos da mesma marca. Simplesmente tem lá uma quantidade boa, porém, para o pessoal pegar. Você vai vendo que o pessoal pega mesmo. Aí passa um pouquinho, uma vez por dia, o estoquista vai lá e reabastece a prateleira. E assim o produto sempre vai dar lá, abastecendo a necessidade na quantidade certa. O uso dos supermercados juntos a um sistema de cartões Kanban é uma eficiente forma de controlar a quantidade de material armazenado, evitando desperdícios gerados pelo excesso de material. O sistema Kanban é um sistema de cartão. Por exemplo, o Kanban, eu venho com a necessidade de abastecimento, para abastecer ou fazendo, como se fosse a etapa A, fazer, fazendo, concluído. Quando eu venho com esse sistema de supermercado, eu vou abastecer na quantidade de produtos que realmente eu preciso ter lá. Um exemplo. Na minha casa, professor, eu gosto de ter 3 pacotes de café. Um exemplo. Se eu uso um pacote de café, beleza. Eu vou lá e compro mais um e abasteço. Um exemplo, tá bom? Isso para um pequeno supermercado. Se eu uso dois pacotes de cafés na minha casa, na minha pequena empresa, na minha pequena lanchonete, eu tenho que repor mais 2. Então, eu vou ter em estoque os 3, 4. Eu vou comprar um pacote um pouquinho maior, por exemplo, vem de 3, e com os 3 que eu vou comprar no supermercado ou na atacadista é mais barato, então eu vou repondo em minha necessidade. O uso dos supermercados, ok. O Lean Enterprise Instituto demonstra de forma simples como calcular um supermercado de peças acabadas. O supermercado é uma soma de um estoque em ciclo, em um pulmão, que é o buffer. É um estoque de segurança. Vamos lá, como é que eu calculo? A demanda diária mais o lead time, tempo de reposição, em dias. Eu pego, depois que eu multipliquei, vou pegar o resultado, mais a variação de demanda como porcentagem de estoque do ciclo, mais fator de segurança como porcentagem de estoque do ciclo, mais o pulmão, mais o estoque de pulmão. É o estoque de segurança, que é igual a quantidade que eu tenho que estocar por dia para eu fazer a necessidade. Esse cálculo aqui, eu vou deixar um vídeo mais específico para vocês falarem, para ficar mais claro para vocês, ok? Aqui eu tenho um exemplo bem simples sobre a questão de demanda. Vamos lá. A figura a seguir é um exemplo de funcionamento de um supermercado. Nela estão representados os estoques do ciclo pulmão e estoque de segurança. Vamos ver a figura. É o seguinte, eu tenho aqui 1.200 e uma variação de 800 para a reposição. Estoque de ciclo, quantidade requerida para cobrir a demanda normal. Então, eu tenho uma quantidade de 800 para eu cobrir a necessidade de estoque. A demanda média mais que é igual o tempo de reposição, tempo de resposta. E eu tenho aqui uma média de 200, né, que é o estoque de pulmão, quantidade requerida para cobrir a variação induzida pelo cliente. Então, eu tenho aqui necessariamente volatilidade da demanda, erros de previsão do MRP. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a quantidade de 1.200 produtos e cerca de 800 vai ficar em estoque para quando for necessário fazer essa reposição. 1.200 eu vou deixar como margem de erro e os 200 é o estoque de segurança, quantidade requerida
para cobrir as perdas ou as perdas internas, as perdas comparadas com perdas de quantidade. Então, o cliente vai ficar à disposição 800 produtos para o cliente. E dentro desses produtos eu vou ficar repondo. Esses 200 eu vou ter como margem de erro, que é a visibilidade da demanda. E os outros 200 eu vou deixar uma outra margem de segurança que for necessário. Eu tenho 400 produtos ao todo, caso necessário. Metade daqueles 800. Bom, o supermercado começa a funcionar com 1.200 peças, que é a soma do estoque do ciclo de 800. O estoque pulmão de 200 e o estoque de segurança de 200. O estoque de ciclo é consumido de acordo com a demanda diária, linha parecida com um dente de serra. O ponto de reposição de estoque acontece próximo ao fim do estoque do ciclo. Notem que aqui em cima eu tenho aqui. O produto começa com 800. Quando ele vai caindo, eu reabasteço. Aí ele vai vendendo, eu reabasteço. Olha, eu não deixo zerar o estoque que está lá na prateleira. Está quase no fim, eu reabasteço. E assim eu sucessivamente faço. Beleza. O pulmão é consumido quando ocorre uma variação de demanda diária ou quando ocorre um erro de previsão. Traduzindo, eu estou aqui com o meu pulmão que é de 200. Eu estou com aquele pulmão onde tanto pode vender menos de 800, dos 800 aqui, vai vender só os 800, que é a demanda diária. Porém, se for vender um pouquinho mais, eu tenho pelo menos 200 produtos aí a mais de margem de erro. Vendeu 900. Relaxa, tem mais 200 aqui, então esse 100 dos 200 vai ser uma mão na roda. Ok. Dos 100 que sobrar, pelo menos ainda vai ter 100. Se vender 900 aqui, sobra 100, mas pelo menos aqui eu já saciei a necessidade. Ok, depois eu reponho os outros 100 que saiu. Reponho, ok. Temos aqui também um estoque de segurança, serve para observar as variações correntes das perdas internas. Caso aconteça outras perdas internas também, eu posso estar repondo. Por exemplo, 4 ou 100 produtos não funcionam. Pelo menos tem mais 200 aqui com uma margem de erro. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre armazenagem em uma outra aula. A nossa 9ª aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de armazenagem. Agora, eu vou adicionar alguns outros materiais aqui abaixo para ficar mais explicado para vocês. Bom?